Olá pessoal, o tema de hoje é o Moonlander. É um joguinho clássico onde eu preciso pousar uma navezinha numa base. Tá, eu vou usar o código do Breakout como base, né? Então só lembrando, o nosso código por enquanto faz isso. E eu quero só discutir um pouco o que eu quero apresentar, qual é o novo conceito nesse jogo. O Moonlander, eu preciso controlar uma nave utilizando forças, né, a força do foguete, a orientação desse foguete. Então, o tema da aula de hoje é esse: como controlar um objeto pela aplicação de forças. Lembrando que no Breakout a gente modificou diretamente a velocidade e agora eu vou fazer algo um pouquinho diferente, mudar as forças. Mas tem uma série de outras questões tangenciais, né? Por exemplo, como criar um cenário aleatório, algumas coisas assim que são importantes também. Mas enfim, esse é o tema principal, como controlar um objeto pela aplicação de força. Vou começar apagando coisas desnecessárias. Vou manter as bordas por enquanto, depois eu apago. Então eu apago a bola, os blocos. É, essa função também pode ir embora, né? Porque a gente vai, enfim, vai verificar a colisão. Vamos deixar isso aqui ou não? Vamos verificar a colisão, mas com outros tipos de objetos. Eu apago, né, tudo que tem referência à bola e aos blocos. Então, o ball pode tirar aqui, o bloco também. E eu preciso, desculpa, ah, tiro aqui as referências às bolas e vamos rodar esse jogo. Agora simplificou bastante. Eu tenho um jogador aqui embaixo. Mas eu quero mudar o desenho desse jogador. Vai ser um triângulozinho. Então, bora lá. Como que eu modifico esse triângulozinho? O meu shape agora é dado por um conjunto de vértices representando um triângulo, não mais um largura e altura. Eu vou desenhar um triângulo apontando para cima, então e esse shape é dado em coordenadas locais. Então eu vou colocar alguns pixels para cima, vamos colocar 3 pixels para cima, depois a gente verifica se esse tamanho está bom o suficiente. Lembrando que a coordenada y cresce para baixo, então a direção para cima é negativa. E os dois vértices laterais, vamos colocar algo como talvez menos 1,5 pixel para um lado e para baixo 1 pixel e 1,5 mais 1,5 e 1 pixel. Ele reclama aqui porque agora eu vou criar um polígono a partir dos vértices e essa é a regra. E eu preciso desenhar esse polígono. Agora, se eu rodar o jogo, nada vai acontecer. Ele mostra, na verdade, não o polígono, o triângulo correto, mas esse polígono, que é a caixa de contorno em torno do triângulo. Certo? Como nesse jogo eu sei que todos só tem uma forma poligonal, eu vou trapacear um pouquinho e vou assumir que esse poly tem 3 lados. Então, como que funciona isso? Um shape poligonal possui um método chamado getVertices, que retorna os vértices em coordenadas locais. Mas eu não quero em coordenadas locais porque eu quero desenhar na tela, no mundo. Então, como que a gente altera isso? Eu vou aplicar. Vamos fazer o seguinte. O shape.body.local toward nessa função em cada vértice do número de vértices. Tá? Eu posso... Opa, para cada vez no número de vértices. Vou aplicar aqui. Então, eu vou ter 3 vértices. Vamos mudar essa função, dar um nome para ela, chamar de transformer, né, minha transformada, né, para cada elemento. Isso vai me dar 3 vértices, o A, B e o C, né, são os 3 lados do triângulo. E aqui eu posso usar a função tri e passar os 3 lados, asterisco A, asterisco B e asterisco C, e expande, né? Lembrando que a função tri recebe 7 argumentos, seriam 6 coordenadas de cada vértice do triângulo, e no final a cor. Como cada elemento tem 2 coordenadas, ele expande as 2 coordenadas aqui, mais 2 aqui dá 6 e a cor. Tá? O resultado disso é que ele desenha um triângulozinho, mas eu acho que eu escolhi um triângulo muito pequeno. Mal dá para ver. Então vamos aumentar um pouco. Talvez colocar aqui 4 e 2 e 2 e 2 e 2. Então teria 4 pixels de largura e 6 de altura. Tá aqui o nosso triângulozinho. E eu vou colocar inicialmente no centro da tela. Tá? Então essa posição inicial vai ser screen/2, metade do vetor diagonal. Para converter o screen para um vec 2D, para poder fazer esse tipo de operação. Tá, então agora, rodando, eu tenho um triângulozinho no meio da tela. Legal.
E por enquanto a lógica que modifica esse triângulo é a mesma lógica de antes, né? Ele vai para um lado e para o outro. Tá, o que que a gente vai fazer aqui? Eu quero colocar uma base para ele pousar. Vai ser um polígono. E aqui eu preciso, deixa eu ver, tomar um pouquinho de cuidado. Eu, na verdade, eu vou ter dois tipos de polígonos. Então vamos lá. Acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse laço. E eu sei que o player precisa ser desenhado como polígono e a base como um retângulo. Então a gente vai usar esse conhecimento né, do domínio. E não tem nenhum círculo. Poderia colocar asteroides caindo, então vamos deixar esse loop por enquanto, para desenhar todos os círculos. Mas a graça aqui vai ser, primeiro desenho o player, a nave espacial, e depois aqui embaixo vamos desenhar a base. E aqui desenha, talvez, possíveis projetos. Podem existir. O original não tem isso, né? Mas a gente pode criar. Então, o que, que vai acontecer? Nesse caso aqui, self.player local to word, e esse shape, na verdade, é o self.player, seria o triângulo, mas ele não tem um shape, né? Então isso aqui é meio chato. Eu vou criar uma função aqui de shape. Um body tem o atributo shapes, que é um conjunto de shapes. Então, como é um conjunto, eu não posso indexar, não posso pegar o shape número 0. Então, tem algumas opções. Eu posso converter para uma lista. Vai ser uma lista de um elemento. E pegar o número 0. Esse é um jeito de converter para lista. Eu também poderia chamar a função list. Eu vou usar isso para desenhar o jogador. E para desenhar a base vai ser algo parecido, mas a gente quer agora um polígono, um retângulo. E as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Tá? Então, talvez eu nem precise do shape, porque eu já tenho aqui o base shape, que eu vou usar para criar essa base. E isso consiste na largura e altura do objeto daquele retângulo. Então, vamos colocar algo aqui como talvez 24 pixels. E aqui eu vou copiar esse código e adaptar para criar a base. Então, não vai ser mais player, vai ser base. E a base vai ser estático, tá? Na posição, aqui a gente vai decidir já, por enquanto não sei ainda. E o polígono que forma a base é do tipo, vamos usar o create box e usar o base shape, que nem a gente fez antes com as outras caixas. A elasticidade não importa. Aqui também acho que não importa, né? A ideia não é que ele não vai colidir com outras coisas, deixar a elasticidade nula. E aqui eu adiciono o base, não o player. Aí essa posição, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar abaixo do player, então vai ser self.player.position, desculpa, mais um vetor aqui. Esse vetor é o seguinte, aqui em X eu coloco um deslocamento aleatório para um lado e para o outro, e em Y eu coloco uma distância fixa, né? Pode ser uma fração da altura da tela. Vamos colocar 75% da altura, algo assim, para baixo, então o sinal de Y é positivo, lembrando daquela convenção estranha. E em X eu vou escrever aqui um X aleatório. Eu sorteio aleatoriamente, usando algum método do módulo random. Então vai ser assim, o dx é random.uniform, pegar um valor uniforme entre algo associado à largura da tela. Vamos colocar menos width sobre 2, até a largura, metade da largura. Tá, isso tudo eu posso controlar depois. Então a gente criou a base, eu tenho que desenhar a base. Para desenhar a base, eu pego base, vai ser o meu corpo, e eu preciso pegar a caixa de contorno, fazer que nem a gente tinha feito antes. Então, na verdade, eu vou pegar o shape, aquele shape poligonal, e desse shape eu pego a caixa de contorno, que era o método bounding box. Lembrando, isso é uma caixa de contorno do PyMonk. Cadê? Vamos voltar aqui. Tá? Com isso eu tenho um autocomplete no VS Code. Então, dessa caixa de contorno eu tenho os valores top, right, área. Então, a gente vai usar... Eu não tenho a largura, não. Vamos usar essas coordenadas. Então, eu vou aplicar na função. Quero pegar o x e y da caixa de contorno e aplicar na função rect do Python. Lembrando que essa função recebe o x e y, a largura do objeto e a cor.
No caso, a cor, ou a largura, desculpa, ou o formato, em termos de largura e altura, eu já tenho aqui nessa variável baseShape, que eu expando nessa posição. Então, self.baseShape. E no final, a cor. E aqui eu poderia ser um pouco mais criativo. Em vez de desenhar tudo branco, posso criar variáveis playerColor e baseColor e desenhar coisas mais bonitinhas. Pixel.color, não sei, pink. Pixel.color orange. Certo? Então, ao invés de usar esses valores, eu coloco self.baseColor e aqui playerColor. Aí como que calculo x e y? Eu vou pegar na caixa de contorno o left para x e o right para y. Tá? Isso já é dado em termos das coordenadas do mundo. Se alguma coisa está errada porque ela está para cima. Vamos ver, era para estar para baixo. Tá estranho. Assim funciona, mas está estranho. O y está totalmente errado aqui. O y vai ser right, né? Eu tenho que pegar o canto, lembrando, a função rect. Ela pede a coordenada do canto superior esquerdo e desenha aqui. Então vai ser bb. Lembrando que o canto superior esquerdo tem a menor coordenada y, porque o y é invertido. Sempre dá um nó. É muito chato fazer essa conversão. E aparentemente ele desenha fora da tela, o que pode ser correto. Talvez eu tenha afastado muito. Vamos colocar pertinho do player, depois a gente ajusta. Cada hora ele aparece num canto. Por enquanto eu vou deixar assim, 45 e mais próximo do player, depois a gente afasta quando o jogo estiver funcionando bem. E por enquanto a minha regra de movimentação ainda é do breakout, eu só ando para um lado e para o outro, que não é muito útil. Tá? Falta um detalhe importante aqui, porque o Moonlander tem Gravity. Está na Lua, a gravidade é baixa, mas não é nula. E lembrando que para baixo é um Y positivo. O que está acontecendo aqui? O nosso player é cinemático, ou seja, ele não sofre ação dessas forças globais. Tem que transformar ele para dinâmico. Aí vira um objeto padrão. Então, só lembrando a diferença entre os três, né? O dinâmico sofre ação de força, é como se fosse um objeto normal. O cinemático não sofre ação de forças, ele é controlado externamente, mas ele possui velocidade. Você pode, né, aplicar uma velocidade determinada ao objeto. E o estático é um cinemático que fica sempre parado no mundo. Eita. Algo não deu certo. Deu none. Por que deu none aqui? Porque eu criei um objeto dinâmico e não especifiquei a massa. Eu acho que é isso. Massa e o momento. Então, eu vou colocar a massa 1 e o momento 2. Não sei. Isso aqui a gente controla depois a relação entre os dois. Eu não entendi por que não está caindo porque aqui no update a gente zera a velocidade. Eu tenho que trocar essa lógica. Então, vamos comentar ou zerar esses casos e depois eu vou aplicar porque aqui não está caindo. Vamos ver, ele tem massa. O play está paused. Eu vou colocar a regra de paused. Como é que não? Ele está com update. Porque eu botei self-gravity, né? Então é difícil. O space gravity, que é 0,50. Agora sim. E caiu para sua morte. Mas, bom, então, vamos melhorar isso. Talvez esteja caindo rápido demais. Eu vou deixar no modo fácil. E no futuro, quem sabe a gente muda. Eu quero controlar as forças que atuam nesse objeto. Então eu tenho 3 possibilidades. Left, right e down. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, na verdade, esses aqui e usar uma lógica bem parecida com o que a gente tinha antes. Já o key up, seria para acelerar, eu trato de forma diferente. Vamos começar com o key up. Key up é a parte principal aqui. Eu vou aplicar uma força na minha navezinha. Tá? Então, como que vai ser essa força? Eu preciso aplicar uma força qualquer. Vamos começar pelo jeito simples. Player.force. Eu posso aplicar uma força no PyMon incrementando essa força com algum vetor. Então, por exemplo, vou incrementar com um vetor. Vou escrever aqui uma player force e gravity.
gravity e chamar de thirst, que é o empuxo. A gente tinha escolhido 0,25. Eu vou colocar como vetor explicitamente, porque aqui eu posso usar um fator multiplicativo para garantir que ele sempre consegue vencer a gravidade. Tá? Então, self.thirst. E aqui não funcionou? Tá, e a ideia aqui é que eu fiz ao contrário. Eu deveria ter aplicado a força para depois atualizar o espaço. Porque o que o Pixel faz, o PyMonk? A cada frame, ele zera a força em todos os objetos. E o que a gente adicionar de força, ele considera como a força que vai ser utilizada no passo step do space para resolver a física dos objetos. Então agora deve funcionar. Só que eu estou aplicando no sentido contrário, aparentemente, porque o y é trocado, ou porque, na verdade, eu esqueci de um sinal aqui. Não deveria ser 2 vezes a gravidade, mas menos 2 vezes a gravidade, porque o empuxo é no sentido oposto. Tá, vamos ver se isso funciona. Agora ele consegue vencer. O próximo passo é o seguinte, é colocar o movimento lateral. Eu achei fraca esse empuxo, vamos colocar 3 vezes a gravidade. E o movimento lateral vai ser como aqui? Eu preciso mudar o ângulo do objeto. E para mudar o ângulo, eu poderia alterar o ângulo diretamente, ou eu poderia modificar a velocidade angular. Normalmente é melhor fazer a segunda abordagem. Os dois vão funcionar, mas tem uma certa hierarquia de como eu deveria, idealmente, alterar o estado de movimento dos objetos em um motor de jogos. Isso vale para qualquer motor de jogos, e inclusive é mais dramático em motores 3D. Então, normalmente a gente deveria sempre tentar aplicar forças. Caso seja difícil modelar com a aplicação direta de forças, eu mudo para alterar a velocidade diretamente. E por último, em último caso, ou se você quiser fazer um serviço muito porco, altera a posição diretamente. O mesmo vale para as variáveis angulares. Né? Aplicar um torque, que é o análogo da força para a rotação, seria a primeira estratégia. Caso seja difícil, modifica diretamente a velocidade. E caso, em último caso, altera o ângulo diretamente. Por que isso? Porque se eu alterar o ângulo diretamente, ou alterar a posição diretamente, para o motor de física, parece que você está teletransportando o objeto de um canto para o outro sem alterar a velocidade. Né? De um frame para o outro, de repente, teletransporta o objeto de um lugar para o outro sem implicar numa mudança de velocidade. Isso é muito ruim, porque vai estragar a resolução de todas as outras forças, de colisões, enfim, isso bagunça bastante a física, porque vira uma física de teletransporte e não uma física realista, em que o objeto altera a sua velocidade de um frame para o outro. Tá? Então, se o seu objetivo for realmente modelar um teletransporte, aí vale a pena alterar a posição ou o ângulo diretamente. Então eu vou alterar a velocidade angular. Player.angularVelocity, e vai ser algo bem parecido com o anterior. Lembrando que normalmente a velocidade angular ela é medida em radianos por segundo. Então eu vou chamar de Angular Velocity. Dá um valor aqui, eu não tenho a menor ideia de qual seria um bom valor, vamos chutar 10. Então, normalmente, na convenção para velocidade angular, é que uma velocidade angular positiva corresponde a uma rotação anti-horária e uma velocidade angular positiva, uma rotação horária. Então, daria isso aqui. Mas, quando eu inverto um dos eixos, que é o caso aqui, quando eu inverti o eixo y com relação à convenção matemática, isso afeta a convenção da velocidade angular e o sinal inverte. Então, aqui vira mais, aqui menos e aqui mais. Bom, pelo menos eu acho que é assim. Para esquerda e direita, tá certo. E eu acho que está muito rápido. Diminui essa velocidade para 5. E aqui tem um problema. Em vez de apontar com o motor na direção da velocidade angular, eu estou apontando sempre para cima, porque eu estou aplicando uma força para cima. E isso não está correto. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aplicar uma força em um ponto. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Eu poderia ajustar o thirst a partir do ângulo. Tá? Então, seria algo assim. Eu posso rodar esse vetor rotated por self.player.angle. E aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Né? Eu tenho um vetor para cima. Acho que eu tenho que girar na mesma direção do player, tá certo? Tá, agora o meu render está funcionando. Né? E pousei. Maravilha. Tá vendo que ele mantém uma velocidade para o lado,
porque eu não coloquei atrito nesses objetos. Então eu preciso colocar atrito no jogador, não jogadores, isso aqui está com bug. Eu vou colocar atrito máximo, que é 1, e a mesma coisa na base. Shape friction 1. Maravilha. Agora eu tenho um render com atrito, esse vai ser facinho. Ele pousa e fica aqui. Também quero colocar um cenário. Então, a gente já sabe controlar um objeto aplicando forças. Eu tenho essa opção. Eu vou mostrar algumas opções alternativas que produzem o mesmo efeito, mas em determinada situação podem ser mais interessantes do que essa. Tá? Mas isso vai ser um tema para daqui a pouco. Primeiro vamos criar um cenário aleatório. Então, crio a base, cria bordas e eu vou criar um cenário aleatório no meu mundo. Então, deixa eu ver. Cria chão. E como que eu vou fazer esse chão? Esse chão vai ser um passo de bêbado. Eu vou criar vários segmentos de reta com alturas aleatórias, andando para um lado da base e depois para o outro lado da base. Então, vamos criar primeiro para o lado direito, depois eu adapto a função para criar para o lado esquerdo. Create floor. Vamos criar assim, make floor. E eu vou criar essa função aqui embaixo. Tá, então como que vai ser o floor? Eu tenho que falar qual é o ponto inicial que eu vou partir e qual o tamanho do passo para a direita e o tamanho da altura aleatória, né? Eu vou chamar de, sei lá, delta y. Então isso aqui vai ser o x0, o passo, quanto que ele vai andar para a direita e a altura, né? A altura que ele escolhe aleatoriamente de um lado para o outro. Vou chamar de dy. E a partir daí a gente vai criar vários pontos. Então, faltou o y inicial também, desculpa. Então, x, y, self x, y, step, date. Esse step eu vou criar como uma variável aqui. Floor step vai ser, chamar de floor step. Vou pegar algo mais ou menos do tamanho da base, talvez um pouco maior, 30, e o floor dy, pegar algo em torno de metade disso. Isso vai determinar a inclinação do terreno, quão enrugado ele é. Então eu passo aqui self.floor step, self.floor dy, e esse x e y eu preciso determinar a partir da base. Tá? Então como que eu faço? Eu pego a base, pegar a caixa de contorno dela, e aqui tem uma coisa interessante. Né? Nessa função de draw, eu usei o atributo bb de forma impune, peguei a caixa de contorno do objeto. O PyMonk recalcula essas caixas de contorno a cada frame dentro da função spaceStep. Então você não tem nenhuma garantia que a caixa de contorno que está no atributo bb corresponde à realidade. Se você sabe que executou isso logo após um step, ela vai estar correta. Caso contrário, talvez não esteja, talvez ela esteja numa versão desatualizada. Então eu preciso usar o cache bb. Na verdade, a caixa de contorno vem do shape e não da base. Ou, deixa eu ver, eu posso pegar a posição, como a gente sabe o tamanho dele. Posso até escrever como vec 2D. Eu acho que vou fazer assim, fica mais fácil, em vez de pegar a caixa de contorno. Ou não, pegar a caixa de contorno, eu já estava falando sobre isso. Então eu preciso pegar o shape da base. Em princípio está aqui, mas eu vou fazer isso de maneira mais explícita. Tá? Pegar base.shapes para pegar o primeiro shape da lista de shapes da base. E aqui eu vou pegar a caixa de contorno desse shape. Então vai ser shape. Tanto tem o método bb, o atributo bb, ou esse aqui, que é o que eu ia falar, o cast bb. O cast bb faz o seguinte, ele força o recálculo correto da caixa de contorno e depois salva no atributo bb. Então, o cast bb sempre vai estar correto, mas ele é mais ineficiente. Então, ele tem um gasto computacional maior. Aqui, como eu estou fazendo uma única vez, não faz diferença nenhuma. Mas algo que a gente tem que pensar se precisar de obter essas caixas de contorno de um número muito grande de objetos. O cache bb é lento, mas garante que dá a versão atualizada. E o ponto bb é rápido, mas pode dar uma versão desatualizada. Pode ser algo que foi calculado no frame anterior, por exemplo. Então eu vou pegar como coordenada x, bb.right, e como coordenada y, bb.bottom. Eu queria o topo da caixa, mas como o y é invertido, o topo vira o fundo.
Esse Y invertido dá um nó na cabeça, é uma desgraça. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou criar vários segmentos aleatórios andando para a direita. Então, floor n, eu vou criar, no caso aqui, 30 segmentos aleatórios. Não, melhor, 42, não é um número bonitinho. E, então, para cada iteração aqui eu começo no ponto inicial, que eu vou chamar de A, igual a um vec 2D nessa posição inicial. E para cada elemento, para cada iteração em self.floor, né, o número de segmentos no chão, eu vou criar um novo segmento e adicionar isso ao corpo estático do espaço. Então, como que funciona isso? Eu vou criar um segmento, no space.staticBody, tá? Como isso vai aparecer muito, eu vou já salvar numa variável body aqui em cima, fora do loop. Então, começa em body, vai de A até B, mas o que é B? B é o A, mais aqui entra a aleatoriedade, step para a direita, e dy, que eu vou pegar random.uniform, de menos dy a dy, pegar um valor aleatório aqui, e crio o meu segmento. Tá? Ele está reclamando porque eu acho que eu não importei esse segmento. Eu preciso determinar um raio também. Raio 1. Vou colocar um raio maior, raio 2. Esse é o raio de colisão, é como se o segmento fosse um pouquinho arredondado. Então eu criei esse shape, e eu tenho que adicionar só espaço. Tá? Mas eu também preciso criar um B. Do jeito que está aqui, vai ficar uma coisa curiosa. Eu vou até manter esse bug que vai ser divertido. Preciso desenhar esses segmentos. Então, nesse loop aqui que desenha os círculos, eu vou desenhar os segments. E como funciona aqui? Eu preciso pegar transform shape.body.word, aliás, local to word. Vou transformar das coordenadas locais para as coordenadas do mundo. Porque lembrando que o segmento, o shape, desculpa, o segmento tem dois atributos, shape A e shape B, certo? Que são vou colocar aqui também shape.endpoints, né? Não tem como pegar os dois juntos. Então eu vou pegar shape A e shape B, ele tem esses dois atributos, e eu tenho que aplicar essa transformação nos dois atributos, porque o A e B são em coordenadas locais. Aqui, talvez a gente saia impune em não fazer a transformação, porque como eles estão presos no static body do corpo, a static body está na posição 00. Então essa transformação não vai fazer nenhuma diferença. Mas eu vou fazer assim de qualquer jeito, caso a gente queira colocar segmentos em outras partes do mundo. Tá? Então eu vou aplicar essa transformação e vai me retornar um A e B transformado. Né? Eu usei a função map, lembrando que ela recebe uma sequência de objetos e uma função como primeiro argumento. E aplica essa função em cada elemento da sequência, retorna uma nova sequência. Então aqui eu vou desenhar um line indo de A até B, né, do x e y de A até o x e y de B, por isso que eu expando aqui. E aqui vamos colocar um color white. Com isso a gente vai conseguir ver os segmentos, e olha que beleza, não é bem isso o que eu queria. Por quê? Porque aqui eu começo no ponto inicial, incremento com B, e eu deveria colocar assim, o B vira A no final do loop. Para atualizar, né? A posição final vai ser a posição inicial do próximo segmento. Aliás, desculpa, o A vira B. É bobagem. O novo ponto inicial vai virar o antigo ponto final. Legal. Agora eu tenho um caminho para a direita. Eu vou fazer algo parecido para a esquerda. O que muda? Eu coloco o step negativo e aqui vira left. Começa do lado esquerdo da base. Tá? Então a gente já tem um mundo. Vamos explorar esse mundo e bate no canto, porque eu esqueci de tirar as bordas. Vou tirar as bordas. Vou mandar aqui no mundo e a câmera perde a minha navezinha de vista. Talvez com sorte eu consiga recuperar, mas acho difícil. Então vamos implementar a câmera. É outra coisa interessante aqui. Então, e a câmera, no nosso caso, vai ser muito simples. É só
uma posição, um vetor. Começa no 0, 0, vai aqui 2D. E o que eu vou fazer com esse vetor? Eu vou aplicar uma transformação constante em todos os elementos do draw. Tá? Então eu vou escrever aqui um vetor shift igual a self.camera. E eu vou subtrair todo mundo do shift, do self.camera. Certo? Depois no update a gente pode criar uma lógica melhor para mudar a câmera. Então nesse caso aqui, ó, eu coloco menos shift em cada vetor do triângulo. No caso da caixa, vai ser shift, aliás, vamos fazer assim, tem um vetor aqui do lado esquerdo, menos shift para mudar o XY, menos shift para mudar, né, a posição do círculo, e esse transform vai ser um pouco diferente. Eu tenho que aplicar o shift aqui também. Então eu posso criar uma função que recebe um vetor e menos shift. Tá? Então está preparado para a câmera. A gente não vai perceber nada se rodar, porque o shift está no 0, 0. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer ele acompanhar o jogador. Tá? Então o jeito mais simples seria o seguinte: self.shift ou self.camera pose igual a self.player pose menos um certo deslocamento. Então, por exemplo, menos screen ou mais screen, vamos ver, screen sobre 2. É mais. Acho que é menos. Se eu não colocar isso, o que vai acontecer? O jogador vai ficar bem no cantinho da tela sempre. E não é bom. Tem que colocar um vetor de deslocamento. Cadê? Mais screen. Isso vai recentralizar o jogador. Acho que é menos. Desculpa, eu tinha colocado mais. Agora a minha câmera segue. Eu vou deixar essa câmera assim. Tem outras estratégias mais sofisticadas, mas pode ser tema de exercícios e outros jogos. Então tem um Moonlander. Vamos voltar aqui. E a última coisa que eu vou fazer é o seguinte: isso não implementa o jogo completamente, eu vou deixar algumas coisas em aberto. Por exemplo, no Moonlander eu tenho combustível limitado. Aqui não. Mas, enfim. Eu vou, né, depois que ele pousar, talvez a gente pause. Ou Lander. Vamos criar uma variável Lander. Self.Lander. E se ele pousar, eu desligo a nave. Tá? Então, isso aqui tudo vai embora. Se não pousou, ele obedece. Cadê? Essa câmera aqui, eu vou deixar aqui embaixo depois do Space, tanto faz. Acho que é melhor deixar aqui embaixo para pegar a última posição que ele calculou. E eu vou colocar uma lógica para detectar a colisão da base com o jogador. Então vai ter player call type, um tipo de colisão para o jogador e para a base. Então a gente coloca aqui shape.collision type para o jogador, player.callType, e para a base vai ser algo parecido, mas a gente troca para basic call type. Aqui eu escrevi errado. Call type. E no final aqui eu vou escutar as colisões entre base e jogador. Luta. Então vamos criar aqui um handler que é self.space.add collision handler. Esse nome add é um pouco enganador, porque se você não consegue adicionar em superposição. Então, se a gente chamar essa função com um mesmo par de objetos, ele vai retornar o mesmo handler. Tá? Então, isso é importante lembrar. Player call type e basic call type. Então, vou pegar a colisão entre player e base.
E vai ser parecido com o que a gente tinha feito antes, no breakout. Então eu tenho que escolher qual evento ouvir. Begin, post-solve, pre-solve, separate. Separate não é bom, e nem post-solve, os outros todos funcionariam. Separate não é bom porque ele só vai disparar depois que o triângulo sai do contato com a base. Então, tarde demais. Vou colocar em begin e eu quero detectar se o player morreu ou não, basicamente. Então, como que a gente faz isso? OnLand. Criar um método onLand, que ouve esses eventos. Lembrando que ele recebe um árbitro, space e data, aquele dicionário. E aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual foi a quantidade de energia ou de velocidade que foi trocada durante a colisão. Quero ver qual que é a velocidade relativa dos dois objetos, certo? Então tem vários jeitos de fazer isso. Eu posso calcular a velocidade relativa entre os dois objetos, de fato, ou posso usar alguma propriedade do ARB. Então, ARB, vamos lembrar aqui, ele tem fricção, normal, restituição, shapes. Aqui eu poderia trocar o coeficiente de fricção, de restituição dessa colisão. Tá? Isso é interessante porque, na verdade, quando eu falo que um shape tem um coeficiente de fricção ou um coeficiente de restituição, isso é uma certa ficção. Essas propriedades em qualquer objeto físico, qualquer situação física, na verdade, são propriedades de um par de objetos. E então o PyMonk finge que existe uma propriedade intrínseca do objeto que dá sua elasticidade ou seu coeficiente de fricção, de atrito, para tentar, a partir dos coeficientes de cada um dos dois objetos, calcular uma espécie de média para daí tirar o coeficiente de fricção de restituição do par de colisão. É isso que entra no arbiter. Mas enfim, eu vou criar esse arbiter e verificar algumas propriedades. Então eu tenho essa aqui, total impulse, é algo que tem a ver com a variação da velocidade. Tá, vamos dar um print e ver o que é o total impulse. E eu também posso tentar pegar os dois objetos. Eu sei que nesse caso eu vou ter dois shapes A e B, certo? E eu posso pegar, na verdade, o body de cada shape. Então eu vou fazer assim, shape.body for shape in arbshapes. Então eu crio esses dois, salvo nas variáveis A e B. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou imprimir a velocity. Ele não entendeu o que é um body. Tá? Só para a gente ver o que acontece nesse caso. E para roubar um pouquinho, porque aqui eu tenho que jogar o jogo até pousar, né? Aqui ele vai imprimir alguma coisa. Tá? Então eu vou deixar a plataforma embaixo, logo embaixo da nave, para ficar mais fácil de testar isso. Então eu tenho aqui, ele fala, function onLength deve retornar um booleano para indicar se a colisão deve processar ou não. Esqueci disso. No caso do handler begin e pre-solve, eu preciso retornar verdadeiro ou falso para dizer se a colisão deve continuar ou não. Vou falar que sim. E aqui a gente calcula o que vai acontecer. O total impulse, desculpa, está errado aqui. O total impulse vai ser zero no begin sempre, porque isso aqui é antes de resolver a colisão. Então vamos olhar isso aqui. Esse é o total impulse. Vou colocar aqui impulso. E aqui é a velocidade relativa. Então anotem o seguinte, no begin o impulso é zero, porque é antes de resolver a colisão. Deixa eu colocar isso aqui, cadê? Dx por enquanto vai ser zero. Para a base ficar logo abaixo da navezinha, não precisar jogar o jogo de verdade. Então, o impulso deu 0, 0, a velocidade relativa deu isso, uma velocidade relativa só em y. Então, tem algumas opções aqui. A gente pode pegar essa velocidade relativa. Eu posso ouvir o handler de post-solve. Ele vai executar no primeiro frame, depois de calcular as colisões. E aqui ele executa várias vezes, né? E aqui ele calcula a velocidade relativa e o impulso. O que interessa mais é o primeiro deles, porque depois ele vai zerar, ou vai praticamente zerar, porque os objetos vão estar parados. Ele não vai zerar porque tem a força da gravidade atuando. Então,
a base precisa sempre fazer uma força para cima no jogador. Mas enfim, nesse primeiro, o impulso foi isso. Tá? Ele tem esse vetor aqui e eu posso usar esse impulso para medir a velocidade relativa e, e verificar qual é a intensidade da colisão. O impulso basicamente vai dar a intensidade da colisão. Tá? Então, tenho essas duas opções. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou simplificar. Eu não vou escolher nem. Eu poderia pegar o módulo do impulso. Vamos pegar o módulo do impulso. Então. E eu quero, na verdade, só quero aplicar essa colisão no primeiro frame. Então, esse handler data, eu vou criar um argumento, um atributo aqui, nesse dicionário. Falar que started é false, ou first, vamos colocar aqui. Acho que eu não vou usar o data, não. Vou fazer o seguinte. If self.landed, a gente resolve as coisas e depois fala que já pousou. E caso contrário, não faço nada. Tá? Então, se pousou, aliás, se não pousou, eu faço isso. Né? Depois falo que self.landed é true. Então vamos lá, vamos calcular o impulso. Eu vou pegar o arb.totalImpulse, está no postsolve.length. Tem várias opções aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar a velocidade y ou a velocidade total do player. Enfim. Eu vou pegar o impulso e aqui a gente vai decidir se ganhou ou não. Criar uma variável victory. Começa como falso. E eu quero, isso vai ser verdade se o impulso total for menor que o self.maxImpulse. E aqui a gente precisa calibrar o que seria um impulso interessante. Os valores que eu tinha obtido ali eram algo como 60, não lembro. Também poderia pensar na velocidade máxima do player, tem vários jeitos de fazer isso. No caso vai dar mais ou menos na mesma, eu acho, porque o massa é 1. Mas enfim, max impulse, colocar como 30. Não sei se é um bom valor. E no draw, eu preciso desenhar alguma coisa parabenizando ou não o usuário. Então, if self.landed, aqui, se isso acontecer, eu desenho bem no meio da tela uma mensagem. A mensagem vai ser o quê? Parabéns, sem acento, if self victory, e uma carinha triste, caso contrário. Tá? Essa é a forma do if em uma linha do Python. Meio esquisita. Eu coloco o valor caso a condição seja verdadeira, if condição, caso contrário, esse outro valor da direita. Tá? O que a gente faz com isso? Pixel.text fiz y, a mensagem e a cor. X e Y, vamos lá. O Y eu vou colocar no meio da tela. Height sobre 2. Já o X é interessante. Eu quero alinhar o texto, eu vou fazer isso direito. Eu sei que o X tem que ficar... Eu quero que o centro do texto fique no centro da tela. Mas qual o tamanho do texto? Land message sobre 2. Isso vai me dar o tamanho desse... Na verdade, isso aqui dá o tamanho do texto. Mas eu quero o tamanho em pixels, não em caracteres. Talvez pixel.font width. Isso vai me dar o tamanho em pixel. E depois eu divido tudo isso por 2 para pegar metade do tamanho e deslocar o x a partir daí. Então o x vai ser o quê? Vai ser o centro, onde eu quero colocar o centro do texto, que é metade da tela, menos metade do tamanho do texto. Isso vai ser onde seria a borda esquerda desse texto. Então vamos lá. Perdi, foi muito bruto, muito brusco. Talvez seja o caso de colocar esse texto um pouquinho mais para cima, então vou colocar aqui 20 pixels para cima, porque senão ele vai ficar em cima da navezinha. Tentar pousar suavemente agora. Parabéns, faltou só o exclamação, né? Ficar mais feliz. E a última alteração aqui nesse código, a última parte importante é a seguinte. Aqui eu estou verificando as colisões do player com a base.
eu também preciso do Floor Collision Type, porque ele perde se pousar fora da base. Então, eu coloco aqui, Floor Call Type, na função que cria o Floor, cadê? Eu coloco esse Call Type aqui em cada um desses shapes, Collision Type, Self.CallType, e eu preciso criar um handler. Tá? Eu vou criar um handler do tipo onGround, collision, sei lá. E vai ser entre o player e o floor. Tá? Preciso implementar essa função. Um árbitro, space data. E aqui a gente vai tomar alguma iniciativa. Se ele colidir com o chão, eu falo que landed é true. E aqui eu posso colocar no begin. Tá? Lembrando que no begin eu tenho que retornar um booleano falando se ele deve continuar ou não com a colisão. Eu vou deixar falso depois só para vocês verem o efeito. Landed true e victory false. Então ele pousou perdendo. E a vida continua. Vou fazer ele pousar aqui. Perdeu. Se eu colocasse um collision false, o retorno falso, o que ele vai fazer? Ele passa reto porque ele não colide. Tá, então é true com essas variáveis. Então, base e chão e jogador. Certo? Então é isso. Tá aí o nosso Moonlander em Pixel. Vou só fazer a última mudança, tirar essa linha daqui, deixar a base aleatória. Agora eu vou aleatorizar um pouco mais. E o nosso Moonlander não avisa onde está a base. Então a navezinha aqui foi fácil. A navezinha precisa procurar. Vamos ver se eu consigo perder. Até mais. Vamos ver se vocês ganham.